Vamos para mais um assunto da segunda unidade, que é a laser terapia. Para começar, a gente falar um pouco do laser. A laser terapia, ela é uma luz amplificada que serve para o tratamento das lesões, no sistema musculoesquelético. Essa laser terapia, ela proporciona uma aceleração dessa cicatrização e reparo tecidual. Para que isso aconteça, a gente precisa ter nesse laser uma caneta, chamada caneta, que posteriormente eu vou mostrar para vocês no aparelho, e a cianeto de galho. Essas canetas, elas são fabricadas em 3 tipos. A de 660 nanômetros, que ela pode ser modulada em contínuo ou pulsado. A de 830 nanômetros, que ela também pode ser modulada em contínuo ou pulsado. E a de 904 nanômetros, que ela só é pulsada. Lembrando que isso aqui é o tamanho da luz. 660 nanômetros, 830 nanômetros e 904 nanômetros é o tamanho da luz. Quanto maior for essa luz amplificada, maior vai ser a sua penetração. Então, de antemão aqui a gente já vê que essa de 660 nanômetros ela é mais superficial. A mais profunda, seria a de 904 nanômetros, que é geralmente a que é mais usada na prática clínica para tratamento fisioterapêutico. A caneta de 660 nanômetros ela é mais utilizada na parte dermatofuncional, que ela serve para tratar as disfunções da pele, desse tecido cutâneo. Enquanto que a de 904 nanômetros ela é tão profunda que pode chegar a ultrapassar os músculos, chegando até o interior dos ossos. Então a caneta, o aparelho em si é esse aqui, e a caneta é o que está vinculado ao aparelho. Essa caneta de 660 nanômetros, a luz dela é visível. Assim que vocês ligam o aparelho, a gente vai ver uma luz vermelha. A gente consegue observar uma luz vermelha, por ela não ter um tamanho tão grande, então essa luz ela se sobressai. Ela é uma luz visível, ela é utilizada apenas para tratamento dermatológico, tem pouca penetração por ser uma luz pequena, então ela só vai agir nessa pele. Ela serve mais, aqui está a caneta, ela vai ser indicada para relacionar o tratamento aos pontos de acupuntura, acne, furúnculo, cicatriz recente, eczema, dermatite, hematomas, herpes, estrias e outras disfunções da pele que podem vir a ocorrer e estar causando uma lesão nesse tecido. As canetas de 830 e 904 nanômetros, elas são mais profundas, e a luz dela é invisível. Ou seja, quando a gente liga o aparelho, a gente pode colocar em algum lugar assim no aparelho, não vai ver luz nenhuma, porque essa luz é invisível. A penetração dela pode chegar até os ossos, os músculos e o interior das articulações. Elas também servem para tratar alguns pontos de acupuntura, porém são pontos mais profundos, artrite, artrose, que são disfunções articulares, contusões, distensões, que são lesões musculares, tanto de músculos mais superficiais quanto de músculos mais profundos, entorses, que são lesões nos ligamentos, hematomas,
nevralgia, que são lesões em nervos periféricos, e outras disfunções. Fratura óssea também, a gente consegue tratar com o laser, né, fazer esse reparo tecidual. Porém, essas duas canetas, elas não são iguais, né? Claro que a de 904 ela vai ter uma penetração muito maior, muito mais profunda do que a de 830. A gente faz foi feita uma pesquisa que foi descoberta na pesquisa que essas radiações que tem um comprimento de onda, um tamanho de onda entre 620 a 830, ela vai provocar uma maior síntese de DNA e RNA, certo? Então, quanto menor for esse comprimento dessa luz, dessa onda de luz, a célula vai conseguir produzir mais DNA e RNA e fazer a síntese tecidual, né, a cicatrização tecidual muito mais rápido. Porém, esse tamanho de onda de luz não consegue chegar mais profundamente. Então, a gente vai ver que até no aparelho que a gente tem na prática clínica, a caneta que a gente usa é de 904 nanômetros. Toda vez que a gente estiver utilizando o laser, a gente precisa usar o óculos de proteção. Esse óculos de proteção é justamente para inibir a entrada dessa luz na retina e aí acontecer de queimar esse cristalino, queimar essa retina, né? Então a gente precisa dessa proteção. Em relação ao que a gente acabou de falar, desse risco de queima de retina, e se a gente, geralmente, quando utilizamos o laser, né, a gente utiliza dois óculos, um para o terapeuta e o outro para o paciente. Porém, se tiver outras pessoas nesse ambiente, a gente precisa ter um cuidado para que essas outras pessoas não sejam expostas, a parte ocular dessas outras pessoas não sejam expostas a esse laser, a essa radiação, a essa luz, e que ele não tenha prejuízo nenhum em relação à lesão ocular. Então, para isso, a gente tem o drone, né, que significa a distância de risco ocular nominal. Então, eles vão estar seguros a partir de um drone de 5 metros, né, onde essa luz ela não vai chegar a ultrapassar esses 5 metros e fazer essa lesão numa retina. Então, a partir de 5 metros é o drone ideal para a pessoa que está sem a proteção ocular, sem o óculos. Ação e efeitos. Uma vez que essa radiação laser ela é absorvida, ela proporciona um grupo de alterações úteis em determinadas situações patológicas. Então, a depender dessa situação patológica, né, ela vai ter ações, claro, diferentes, né, em relação à situação patológica. Então, a gente vai ver que a radiação laser ela serve para diminuir o processo inflamatório, melhorar a cicatrização, diminuir edema. A gente vai vendo como é que isso acontece. Em alguns momentos ela tem um fator de efeito primário e outros efeitos secundários, né? Então, os efeitos primários tem um efeito bioquímico, onde principalmente essa radiação laser ela vai agir na mitocôndria, né? Principalmente no ciclo de Krebs, para proporcionar um aumento da síntese de ATP, por exemplo, para a célula poder ter energia para gastar e para produzir um tecido
e fazer esse reparo, né? Tecido de granulação e fazer esse reparo nessa lesão. Ele também tem como efeito primário um efeito bioelétrico, né? Que ele também faz essa despolarização e repolarização muito rápida, um exemplo das fibras musculares, dessas fibras musculares, dessas células musculares. E outro efeito primário é o efeito bioenergético, que é dentro da célula, né? Que proporciona o aumento da velocidade desse tratamento, né? Das células de defesa conseguirem chegar no local da lesão e agir nesse local dessa lesão. Como efeito secundário, né, a gente tem aqui o estímulo à microcirculação, porque se a gente aumenta um efeito primário como o bioenergético, a gente vai ter a aceleração desse metabolismo celular, fazendo com que essas células de defesa, principalmente, que estão no sangue, se dirijam para o local da lesão muito mais rápido. Então, a gente vai estimular essa microcirculação. O outro é o estímulo ao trofismo celular. Se a gente produz ATP, né? Se a gente tem síntese de ATP, de acordo com o aumento da velocidade do ciclo de Krebs, então a gente também vai ter uma célula mais forte, uma célula trabalhando com uma evidência maior para produzir aquele tecido e tratar aquela lesão. Então isso são efeitos secundários. Os efeitos terapêuticos que o laser proporciona, né? Então ele tem um aumento do ATP intracelular, como eu havia falado antes, ele age na mitocôndria, age no ciclo de Krebs para aumentar essa formação desse ATP, né? Adenosina trifosfato. Ele tem um efeito secundário de analgesia, porque se ele está tratando uma lesão, ele está fazendo tecido de granulação, ele está produzindo tecido para cobrir essa lesão, para cicatrizar essa lesão. Ele vai ter um fator analgésico, né? Uma diminuição dessa dor. Ele também é anti-inflamatório, porque a chegada de mais células nesse local, células de defesa, vai acelerar esse processo inflamatório e fazer com que ele acabe muito mais rápido. Proporciona a diminuição do edema, né? Por conta desse estímulo da microcirculação, esse líquido que está no local, ele vai fazer com que essas pontes da membrana plasmática se abram para poder coletar esse líquido. Normalizador circulatório, né? Logo depois que essa lesão tiver praticamente resolvida, a circulação volta ao normal. Efeito estimulante do trofismo dos tecidos, discutimos isso no slide passado, que a célula ela se torna mais forte e o tecido é formado por várias células. E também ele é estimulador de pontos de acupuntura. A acupuntura é uma técnica fisioterapêutica que é trabalhada com agulhas, né? Que mais conhecemos são as agulhas. Porém, ela pode ser feita também, esses pontos de acupuntura podem ser estimulados através do laser. Então, a gente vai ver no aparelho como é que a gente seleciona essa terapêutica, né? Como é que a gente seleciona essa dosimetria. Então, segundo Joseph Coles, ele separou aqui 4 efeitos e ele colocou lá no estudo dele quantos joules, qual a dosimetria em joules eu vou utilizar para cada efeito. Então, se eu quero um efeito analgésico,
eu vou estar usando entre 2 a 4 joules por centímetros quadrados. Sendo que, se a gente for observar no aparelho, esse joules, ele corresponde ao tempo de aplicação, né? Então, 2 joules é menos tempo que 4 joules. Isso que vai determinar é o tamanho da lesão. Quanto maior e mais profunda for a lesão, maior vai ter que ser a sua dosimetria. No efeito anti-inflamatório, ele julga que seja usado de 1 a 3 joules por centímetros quadrados. Se eu quero regenerar, cicatrizar aquela lesão, né, eu vou usar de 3 a 6 joules por centímetros quadrados. E se eu quero um efeito circulatório, eu vou usar de 1 a 3 joules por centímetros quadrados. Se eu quero melhorar essa circulação no local. De antemão, a gente vê duas dosimetrias iguais, né? Que é quando a gente tem um efeito anti-inflamatório e um efeito circulatório de 1 a 3 joules. Por quê? Para que aconteça esse efeito anti-inflamatório, esse efeito circulatório tem que acontecer, porque quem combate a inflamação do nosso corpo são nossas células de defesa, os basófilos, os eosinófilos, os macrófagos e os neutrófilos, né? Então, eu tenho que estimular essa circulação para poder eu ter o efeito anti-inflamatório. Segundo Puls, ele julgou isso aqui, e aí a gente para e observa que se a gente usar fazer uma terapêutica de 3 joules, por exemplo, em um paciente, em qualquer lesão, vai funcionar, né? Porque se eu tenho aqui de 2 a 4, eu posso usar 3. De 1 a 3, eu posso usar 3. De 3 a 6, eu posso usar 3. De 1 a 3, eu posso usar 3. Não é? Não. Por exemplo, se eu quero regenerar um osso que está quebrado, 3 joules vai funcionar se ele for muito superficial, se só tiver pouca massa em cima dele, né? Por exemplo, as falanges, né? Ossos mais superficiais. Mas, por exemplo, eu tiver um paciente que tem uma fratura de fêmur, onde a gente tem que estimular essa regeneração tecidual desse osso, né? Então, o ideal é que essa coxa desse paciente for muito vistosa, tiver muito tecido muscular, né? Muita massa muscular. A gente vai ter que usar uma dosimetria maior para dar tempo do laser chegar lá e fazer essa estimulação, né? Esse efeito regenerativo. Então, a gente precisa estar avaliando o tamanho da lesão e a sua profundidade para a gente estar utilizando essa terapêutica. Ele falou em relação também, já que ele coloca lá de 1 a 3, de 2 a 4, de 3 a 6, ele falou que na fase aguda eu vou utilizar doses baixas, né? Então ele vai, se eu tenho lá uma lesão de um músculo superficial, a lesão acabou de acontecer, então eu posso estar usando para anti-inflamatório 1 joule só, né? Eu quero fazer essa parte inflamatória, essa parte circulatória, para irrigar aquele local, para resolver aquela lesão, 1 joule só, se ela for aguda, né? Numa fase subaguda, 2, 3 dias após essa lesão, eu vou ter doses mais medianas. E na fase crônica, aí eu tenho que ter doses mais altas. Então a fase crônica ela corresponde, né, a um tempo maior que essa lesão existe no indivíduo, e a gente tem que aumentar essas doses. Outro estudo aqui traz esse estudo de Mário Teles,
ele traz uma ação do laser mais abrangente, né? Ele não julga o que você quer, o que você está querendo que aconteça, né? A resolução da inflamação, regeneração, não, ele abrange logo tudo. Então ele fala no estudo dele que doses de até 8 joules por centímetros quadrados têm características estimulantes, vão estimular a esses tecidos a produzir, né? Essas células a produzir mais tecido e cicatrizar essa lesão. Enquanto que doses acima de 8 joules têm como características inibidoras. É muito difícil na prática clínica você usar uma dose acima de 8 joules. É muito difícil. Só se você tiver, por exemplo, uma lesão nervosa que tenha uma excitabilidade muito grande no nervo, né? Aí a gente consegue estar utilizando esse laser a mais que 8 joules. Então tem aqui duas formas de aplicação com o laser. Ela pode ser por ponto, onde eu vou buscar a caneta do laser, colocar no ponto que eu quero fazer a terapêutica e ligar esse laser. É pontual. Terminou o ponto aqui, eu mudo de ponto se tiver necessidade de estimular, de realizar essa terapêutica em outro ponto, né? Ou ela pode ser também por varredura, onde ele não vai ter contato com a pele, a caneta não vai ter contato com a pele, e eu vou realizar a varredura bem próximo à pele. Eu vou estar fazendo esse movimento, né? Geralmente, por varredura, são lesões mais superficiais, a gente faz muito em feridas, né? Principalmente pós-cirúrgico, a gente pode estar utilizando ali na região dos pontos, para que esses pontos, que essa região onde foi aberta para a cirurgia, ela se feche mais rapidamente. Se a gente quer uma ação mais profunda, a gente utiliza essa forma pontual, né? Contraindicações e cuidados. A gente precisa ter muito cuidado, é contraindicado, não pode ser utilizado sobre a retina. Essa luz vai queimar essa retina, né? É contraindicado também a gente utilizar em focos bacterianos agudos. Quem tem uma infecção, uma ferida, uma lesão que está infeccionada, ela é contraindicada, porque isso vai potencializar a ação dessas bactérias, né? Então, essas bactérias vai melhorar a sua performance e a infecção vai piorar. Temos que utilizar os óculos protetores, como eu já havia falado antes. Tratamento na gravidez, muito cuidado, né? O feto ele não pode ter contato com essa luz no momento, essa luz do laser, essa radiação do laser. Isso pode levar a muitos problemas para o feto. Arritmias cardíacas é contraindicado, né? Principalmente na região próxima ao coração. Não tem contraindicação. Quem o paciente tem arritmia cardíaca, você utilizar no ombro, no braço, no cotovelo, no punho, no joelho, no quadril, tornozelo, pode fazer tranquilamente, mas no local próximo ao coração é contraindicado. Disfunções tireoidianas, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Quem tem alguma disfunção na tireoide, é contraindicado realizar próximo à tireoide. Um exemplo, uma pessoa tem uma hérnia de disco cervical e ela tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, é contraindicado, porque
a tireoide, a glândula tireoide fica próxima à região cervical. Quem usa marca-passos também na região próxima ao marca-passo é contraindicado. E tratamentos com quem está fazendo tratamento com esteroides ou fotossensibilizantes é contraindicado realizar, porque ele vai mudar essa ação dessas substâncias. É interessante a gente falar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente vai estar utilizando o laser sem a ação que a gente quer proporcionar ao paciente, né? Então evitar algumas barreiras de penetração, como suor, cremes. Então muita gente vai para fazer a terapêutica, um paciente está com uma lesão no joelho, né? E passa creme no local, passa creme no corpo inteiro. Então a gente precisa limpar esse creme, porque senão essa radiação laser ela não vai conseguir penetrar essa pele, porque esse creme vai agir como uma barreira, impedindo que essa radiação laser entre. O suor também, né? Muitas vezes o paciente vem caminhando para realizar essa terapêutica, chega lá suado, ele precisa limpar, enxugar, deixar seco esse local para poder ser utilizado essa terapêutica. E a iontoforese deve ser aplicada posterior ao laser, nunca anterior. A iontoforese nada mais é do que a aplicação de drogas medicamentosas no local da lesão, como pomadas, cremes, né, que tenha esse papel de penetrar na pele para tratar qualquer tipo de lesão. Então a gente precisa usar primeiro o laser para depois fazer a iontoforese. Porque se a gente utilizar uma pomada antes do laser, eu vou ter isso como uma barreira, né? Uma barreira que vai impedir essa penetração desse raio laser no local da lesão. A menor coisa das coisas é o sentimento de pena por si próprio. Eu vou mostrar como é que funciona essa radiação laser, né, numa aplicação para vocês agora. Então, pessoal, aqui a gente tem um aparelho, né, que vai proporcionar a gente utilizar essa radiação laser, onde mais pra perto. Aqui a gente vai ter a intensidade, né? A gente vai buscar essa intensidade. No caso do paciente aqui, a gente julgou que ele tem uma hérnia de disco lombar, então a gente vai utilizar um efeito regenerativo, né, mais profundo. Então a gente vai usar, eu julguei usar aqui 4 joules, 4.0 joules por centímetros quadrados, ok? Pronto. Essa caneta aqui é uma caneta de 904 nanômetros, então ela sempre vai ser pulsátil, como ela tá, como vocês estão vendo aqui, ele pulsando, ó. Então ela sempre vai ser pulsátil. Ela não permite que eu tenha uma aplicação contínua, né? Então a gente julgou aqui, vamos fazer a aplicação pontual. Para isso, o paciente já está com o óculos lá, né? E eu vou colocar o meu para a proteção. E aqui, ó, eu coloco no local e observe que nessa região aqui vai acender uma luzinha verde. Enquanto essa luz verde estiver acesa, essa luz está sendo irradiada. Então, comecei com a aplicação. A partir do momento que essa luz apaga, é porque a terapêutica nesse ponto acabou. Então aí, agora a gente tem a que finalizou, né, esse ponto.
Caso a gente queira realizar outros pontos, é simples, a gente coloca no próximo ponto e realiza a terapêutica de novo. Se a gente quiser estar utilizando em muitos pontos, não tem problema nenhum, certo? Só precisamos lembrar que todas aquelas contraindicações e aqueles cuidados que a gente viu na aula passada. Então a gente tem aqui, vamos para mais um ponto, e é dessa forma que a gente consegue realizar a terapia, né, através do laser, a laser terapia. Muito obrigado.